Pessoal, sejam todos bem-vindos. Já já nós vamos bater um papo com meu amigo Fábio Carvalho, CIO do Hospital Adventista, que está no Paraguai já há alguns meses, acho que ele não está lá nem há um ano ainda não, a gente vai bater um papo já já com ele. O Fábio está entrando já. Tudo bem, meu amigo? Tudo jóia. Como é que tá? Você tá me ouvindo bem aí? Eu estou te ouvindo, você está me ouvindo? Tô ouvindo também, perfeitamente. Vou arrumar um pouquinho aqui. Meu amigo, bom, vamos lá. Você é o nosso convidado aí nessa estreia do webinar da plataforma Healthcare. E antes da gente começar a bater esse papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho como foi essa mudança para o Paraguai, a adaptação sua ao país, à instituição. Conta um pouquinho aí para a gente. Tá. Bom, primeiramente, não posso deixar de agradecer aí o convite aí, a oportunidade, né? A revista Healthcare Management é uma revista de muito apreço, né? Que eu tive já a oportunidade de publicar algumas coisas e eu queria dizer que eu me sinto lisonjeado aí por esse convite e também por ser o primeiro aí a abrir esse quadro novo aí, né? Nesse momento de isolamento social, eu estava tentando entrar aqui e é impressionante como que eu tive que correr aqui a barra de rolagem, quantas pessoas fazendo live ao mesmo tempo, impressionante. Live dupla, assim como nós estamos fazendo, né? Então, é muito bacana tudo isso acontecendo, apesar da situação, né? Queria comentar que já, o pessoal da Health IT também, já que me conhece sabe que eu trabalho para a rede adventista, né? E aí fui designado aqui para um desafio novo aqui no Paraguai. Eu sempre brinco assim, né? Eu sempre tive vontade sempre tive um sonho de morar fora do país, mas eu confesso que nunca foi o Paraguai. Mas eu queria dizer para vocês que eu realmente, positivamente, estou muito surpreso com as coisas que eu tive a oportunidade de conhecer aqui, que eu encontrei por aqui, né? Então, o Paraguai é um país que nós temos uma visão, nós brasileiros, né? Eu não sei, o pessoal tá interagindo aí. Tem muita gente que já foi no Paraguai, eu já vim para o Paraguai muitas vezes, né? Só que na maioria das vezes a gente não passa ali da Cidade do Leste, que é a divisa ali com Foz do Iguaçu, né? Sim. E eu me lembro que a última vez que eu vim para o Paraguai sem ser um morador, né? Sem ser um residente do Paraguai, já tem mais de 6 anos, né? E mudou muito de lá para cá, né? Eu queria comentar que o Paraguai, ele não absolutamente não é mais aquele mercado como, por exemplo, a nossa 25 de março aí em São Paulo, né? Como aquele mercado assim, tem muita gente, obviamente, tem muita venda, tem muito shopping, tem bastante coisa da China aqui, né? Mas ele tá muito diferente. A cidade do Leste, na verdade, pouca gente conhece, porque normalmente o pessoal vem e fica ali pelo shopping China, faz as suas compras e Você, volta. você acredita que, assim como muitos estrangeiros acham que o Brasil é uma Amazônia onde só tem mato, gado, a nossa visão também com o Paraguai, por causa de Cidade do Leste, é a mesma? Seria uma analogia assim? Eu acredito 100%, porque eu vim muitas vezes para cá, né, antes de morar aqui. E assim, agora a cara tá perguntando, né? Eu moro em Assunção, né, na capital. Mas até mesmo uma cidade do leste mesmo, que é onde a maioria dos brasileiros que conhece o Paraguai vem, né, para visitar ou para às vezes vai ali na Argentina, né, aproveita ali a Tríplice Aliança ali. Normalmente fica ali no começo de Cidade do Leste, mas eu te convido a próxima vez que você vier ao Paraguai, você que está assistindo a gente aí, você entra um pouco para dentro ali, entra um pouco mais para a cidade do Leste para você conhecer um pouquinho. É uma cidade fenomenal. Não estou falando ainda de Assunção, que é onde eu estou, né, na capital, onde nós temos o nosso hospital. Nós temos dois hospitais aqui no Paraguai. Um é na cidade de Roenal, que é ali mais próximo da Cidade do Leste, está a 4 horas da Cidade do Leste, e nós temos um hospital aqui em Assunção. Interessante que hospital aqui, Edmilson, é conhecido como sanatório.
E para mim, sanatório é um manicômio, né? Onde as pessoas que têm cuidado especial aí, psiquiátrico necessitam estar internadas. Então, eu não somente vim para o Paraguai, como vim para um sanatório. Então, eu estou no sanatório aqui no Paraguai. Fábio, nesses 9 meses aí, bom, você que há anos trabalha no Brasil, né, na saúde do país, numa grande rede, como você mesmo disse, já deu para fazer uma comparação entre a saúde do Paraguai e a do Brasil, os seus prós e contras? Porque eu imagino que tudo deve ter os prós e contras. Tem, sem dúvida, Qual tem. é essa Tem. avaliação que você faz entre a saúde dos dois países? Olha só que coisa interessante. Eu encontrei um cenário aqui que me surpreendeu muito, positivamente. No geral, deixa eu fazer um apanhado geral, né? No geral, o Paraguai ele vem sofrendo, ele sofreu muito com a guerra, né? A guerra deixou o país devastado há muito tempo, e a guerra civil e tal. Então, isso eu acho que roubou do crescimento do país, assim como que uns 10 ou 20 anos. Então, para alguns aspectos, o Brasil ele acaba estando 10 anos à frente, outros aspectos está há 15 ou 20 anos à frente, né? Então, na saúde, por exemplo, né? A saúde aqui no Paraguai, em termos de tecnologia, né, tem a tecnologia padrão, né? Vamos falar assim, um hospital tem lá os equipamentos, nós não deixamos a desejar, nenhum hospital daqui, nenhum sanatório aqui deixa a desejar com relação ao cuidado da saúde, né, que são equipamentos padrões de suporte à vida e tal. Mas falando em inovação e tecnologia, eu tenho visto assim muito mais facilmente no Brasil. Então, muitas coisas novas que eu vi lá, que já não são tão novas aí no Brasil, né? A gente está trazendo para cá, o pessoal tem aceitado assim muito bem como uma inovação, então isso é muito bacana, né? E assim, respondendo a tua pergunta, né? Aqui o nosso SUS aqui, existe o SUS aqui também, que se chama IPS, né? Acho que é Instituto de Previdência Social. Seria o SUS aqui. O SUS aqui já tem 10 anos, eu vou chamar de SUS daqui, já tem 10 anos que existe já uma integração. Olha que interessante isso. Isso para mim foi uma notícia muito boa. Se você for em Cidade do Leste e passar num hospital do IPS, do SUS, né? E aí depois você vir para Assunção e passar aqui no hospital, todo o teu prontuário já vai estar integrado, história clínica, os exames que você fez lá, que você realizou lá, é encontrado aqui. Então isso é muito bacana. Eu particularmente achei isso encantador, né? Nós estamos acompanhando aí o projeto aí do nosso amigo Jackson, né? Inclusive o Jackson é meu mentor aí, né? O cara que me convidou para participar da BCIS aí, eu sou muito grato a ele, eu realmente aprendo muito com ele. E estava discutindo essa semana numa videoconferência que a gente fez, né, com o pessoal da, da, da Folks, né, do Dr. Cláudio Juliano. E aí eu até perguntei, né, Jackson, por que que você escolheu começar o projeto de unificação pelo estado de Alagoas, né? Claro, ele me explicou que é por uma questão de tamanho, de política e tal. Infelizmente, esse projeto teve que dar uma pausa, né, devido às situações que nós estamos passando aí no mundo todo. Mas o interessante é que o Jackson é um cara fenomenal, né? Então, ele está fazendo agora isso lá, aí no Brasil, e aqui no Paraguai já tem 10 anos que tem esse projeto pronto, né? Então, realmente é encantador. Se você pudesse marcar aí, digamos assim, vai, uma coisa que no Paraguai você acredita... Bom, você já está falando algumas, mas assim, o que de melhor você acredita que tem aí que falta para a gente ainda e vice-versa? Olha, eu acho que eu vou mencionar algumas coisas aqui que é super fácil para a gente, né? Aqui, segurança pública é uma coisa muito legal. Dificilmente, dificilmente eu ouço falar que teve um assalto, claro, eu sei que tem, né? Todo lugar tem, mas é muito difícil. Então, a segurança pública aqui, ela é bastante forte, né? Claro, você vai em algumas lojas ali, todas as lojas, inclusive no hospital, né? Tem sempre um segurança armado, inclusive, né? Eu não sei se é verdade ou não, mas eu já escutei que você pode aí, uma vez que você tem o registro, você pode comprar uma arma e manter dentro da tua casa, uma lei de porte de arma é possível. Então falando assim em segurança pública, não é a minha especialidade, tá? Eu
consigo falar mais de segurança da informação, mas eu acho que um bandido, quando ele vai assaltar um carro, por exemplo, ele pensa duas vezes, porque ele vai perder, ele tem um risco de perder muito grande, né? Então, é muito difícil isso. Outro tema que me encanta aqui, Edmilson, a questão do meio ambiente aqui é um negócio muito forte. Eu nunca vi uma cidade, um país tão arborizado quanto aqui o Paraguai. É tão interessante que é que não dá para mostrar, mas eu tenho um álbum aqui no meu celular de árvores que estão no meio da rua e tem um monte que eles fazem um asfalto dos dois lados assim para não cortar as árvores, sabe? Árvores que são antigas e tal. Legal. Então, eles cuidam muito do meio ambiente também. Ô, Fábio, me fala uma coisa. Nesse momento, bom, os casos de Covid-19 começaram em janeiro na China e, de repente, se espalharam aí rapidamente, né, por todo o mundo. E hoje o mundo todo vive esse problema global aí. Duas perguntinhas. Nos seus piores pesadelos, você imaginava que isso ia se alastrar tão rapidamente? Não imaginava. Não imaginava, né? E qual é o Continua. papel, e aí já vai outra pergunta emendada para você me responder as duas. Qual é o papel da TI no momento tão difícil para o Brasil, para o Paraguai e para o mundo? Olha só, o coronavírus, né, o vulgo coronavírus, famoso, a gente estava ouvindo do coronavírus já desde o ano passado, no final do ano, né? E a gente, tanto eu quanto você aí, nós jamais imaginávamos que hoje esse famoso infeliz vírus estaria tão perto da gente como está hoje, né? E assim, para mim tá tão perto que o segundo caso do Paraguai, infelizmente, foi aqui no nosso hospital, né? E aí, aí a gente já entra numa discussão sem fim, né? Mas eu vou me conter aqui para a gente manter o roteiro, porque. Mas assim, olha só que interessante. O segundo caso chegou e eu estava fora, né? Eu estava fora do Brasil, estava fora e estava fora daqui do Paraguai também. E aí, quando eu cheguei no aeroporto, assim como que. Isso eu tô falando de 20 dias atrás, tá? 22 dias atrás. Quando eu cheguei no aeroporto, eu me assustei. Eu vim de um voo com escala no Panamá. Eu até postei alguns vídeos, algumas fotos. Chegando no Panamá, eu percebi que o pessoal estava usando máscara, todo mundo usando máscara, e dentro do avião eles utilizavam máscara. E o que mais me impressionou foi o seguinte, que obviamente todos eram paraguaios que estavam vindo para cá, e eu estava sem máscara vindo do voo, e eu escutava as pessoas falando, olha, o sanatório adventista está com coronavírus, né? Não pode ir para lá, ninguém vai para lá. E eu escutava um casal, do meu lado no avião tinha um casal que estava voltando de lua de mel, os dois com máscara, e eles falando, não dá para ir no hospital adventista, porque lá está com coronavírus. E aí eu escutava o outro lado também, e na frente. Por que aconteceu isso? Porque o nosso hospital foi o segundo a ter o caso, mas o primeiro que teve a coragem de anunciar, né? Porque nós sabemos que isso não está acontecendo, infelizmente, em todos os hospitais do Brasil, né? Nós tivemos a coragem de anunciar, criamos um anúncio oficial, informamos o governo, postamos nas redes sociais, então isso se tornou público. Então as pessoas souberam que tinha um caso de coronavírus no Paraguai, que seria o segundo caso, porque o governo ele estava retendo, não retendo a informação, mas ele estava protegendo a instituição que seria a primeira. E depois eu descobri que era o próprio IPF, né, o SUS daqui, que tinha esse segundo caso. E aí, indo para a sua segunda pergunta, né, o papel da TI. Olha só, eu acho que nunca a TI se tornou tão importante e tão relevante neste momento que nós estamos passando de uma espécie de lockdown, né, de quarentena. Porque hoje, através da TI, nós estamos aqui estudando, e aí é uma realidade aí do Brasil também, né? Nós estamos estudando uma forma de nós emplacarmos com a telemedicina, né? Eu já tenho acompanhado esse tema aí no Brasil, já tem um ano, né? Fez um ano agora que o CFM ele vetou a telemedicina, uma semana depois que ele aprovou, ele vetou por conta da pressão dos médicos, né? Até postamos algumas críticas ali e tal.
Então já tem um ano isso. E agora mais do que nunca foi necessário. Então a TI, ela realmente tem sido muito importante, né? Eu acho que eu tenho falado para os meus colegas o seguinte: agora é o nosso momento, né? Agora realmente eles dependem da gente. E posso te falar que isso está acontecendo aqui também, porque nós baixamos assim significativamente a frequência de paciente, a quantidade de pessoas, né? Nós baixamos assim absurdamente. Legal. Como, como empresário, Fábio, eu quero produzir, eu quero trabalhar. Como pai, marido e filho, eu quero proteger a minha família, enfim, né, os meus filhos, a minha mãe, meu pai. E como ser humano, você quer ficar em casa. Isso está acabando com a economia do mundo. Qual é a dose certa desse remédio? Existe uma dose ou realmente vai ter que sacrificar um dos lados? Qual é a tua visão a respeito disso? Olha, primeiro que você está me colocando numa sinuca de bico, né? Porque esse é um tema que hoje o pessoal está pensando duas vezes em comentar, né? Mas, obviamente, assim como você, eu tenho a minha opinião, né? Eu tenho mãe, né? Minha mãe mora em Caldas Novas, em Goiás, né? E ela mora lá, um lugar maravilhoso, cheio de piscinas. Quem já foi em Caldas Novas sabe o que eu estou falando, maravilhoso. Tem muito aposentado lá, é preocupante, né? Foi o caso dela, né? Aposentou, foi morar em Caldas Novas porque escuta que lá tem as águas medicinais, né? Que rejuvenesce, né? Então é um caso preocupado. Então eu tô falando aqui, eu tô só te explicando isso, né? Tem a minha avó também, né? Minha avó já tá com 85 anos, ela mora na cidade de Cruzeiro, que é a minha cidade, né? O pessoal que me conhece aí sabe que eu tenho um sotaque de caipira, é por conta de Cruzeiro. E então eu estou falando não somente como Somos uma. caipiras, somos. Somos caipira, é verdade. O pessoal daí de Ribeirão Preto também tem um sotaque meio puxado, né? Tem. Mas é o seguinte, eu estou mencionando a minha mãe e a minha avó para dizer que eu tenho vó e tenho mãe, né? Tenho pessoas idosas na minha família. Então, antes de qualquer coisa, quando alguém comentar aí, né? Ah, porque não é sua mãe que está doente, não é sua avó. Isso é o que eu tenho visto e ouvido em muitos comentários, né? Eu penso assim, Edmilson, é uma opinião pessoal, tá? Eu acredito que Sim, quem quiser discordar é um direito, tá? Nós não estamos falando aqui não quero nem entrar no tema político. Eu acho sim. que se a gente entrar no tema político, nós vamos correr o risco aí de pender para um lado ou para o outro como um Aliás, eu acho extremismo. que essa é a hora que não deveria existir o lado político, né? Eu acho que todo É, mundo tinha que eu estar do penso mesmo exatamente lado, igual. mas infelizmente, eu não sei aí no Paraguai, não é o que a gente vê no Brasil, né? Todo mundo usando, os políticos usando cada momento, cada segundo para fazer política, né? Então, é o momento que a gente devia se unir, né? Os partidos, as forças, devia se unir aí como uma força do bem, um bem maior que é equilibrar aí o cuidado da saúde com a economia. Não dá para falar só em cuidado de saúde, não dá para falar só em economia, tem que ter um equilíbrio aí, não dá para ser extremista, quero lockdown, todo mundo dentro de casa, tá? Também não dá para falar, vamos viver vida comum, é uma gripe simples. Não é, Não te é. adianto que não é. Vou dizer para você que, infelizmente, 15 dias depois, o nosso paciente chegou andando. E Ó, eu, e eu ó o Márcio do Lago aí, ó. Tudo ah, bem, o meu Marção amigo? tá por aí. O Marção O do Márcio tá por Instituto de aí. Responsabilidade Sírio-Libanês. Um É abraço, isso aí, Marção. prestigiando. Um abraço, Márcio. Eu quero dizer o seguinte, que infelizmente o nosso paciente que chegou caminhando com sintomas, infelizmente, ele não conseguiu sair. É claro, vamos colocar aí as informações em evidência, né? Paciente idoso, paciente que já tinha problemas respiratórios, né? Um paciente que passava, ele era acompanhado aqui por um médico, um pneumologista. Então, tem não estou dizendo aqui que era um jovem que chegou porque aí eu corro risco de minimizar aí a situação. Então, o que que eu penso, Edmilson? Eu vou te falar o que eu penso. Porque assim, a gente tem muitas verdades, né? Qualquer pessoa que você. Eu acho interessante que está aqui nos ouvindo aqui o teu jornalista, o Clivonei, né? E a gente Isso. começou a conversar antes, marcando essa live, né? Dá um tchauzinho aí, Clivonei.
E a gente acabou tendo uma pequena discussão no telefone, né? De alguma forma que eu pensava, ele pensava, a gente se equalizou, se equilibrou aí. E a gente. Então todo mundo tem tem uma opinião, né? Todo mundo tem uma opinião. Eu acho Nós que nós estamos num momento também que nós estamos vivendo aí uma epidemia de informação, né? Temos que tomar cuidado com isso também, né? eu quero destacar aqui uma coisa boa que eu ouvi o ministro da Saúde dizer, né? A televisão é tóxica, desliga um pouco a TV. Eu gostei Eu amei. demais de ouvir isso, gostei demais, porque eu vi também um meme muito engraçado do Mussum dos Trapalhões num sofá. Eu acredito que muita gente viu isso, né? Ele está deitado assim na televisão, daqui a pouco a TV fala: olha, se você tá, não adianta você ficar deitado, você vai tem que ficar em pé, não adianta você ficar em pé, e aí a gente não sabe para onde que vai, o que que eu faço? Eu vou trabalhar, não vou, fico em casa, mas e aí? Eu tenho que. Você, por exemplo, né? Eu vou devolver a pergunta, porque é polêmico, eu vou sofrer, não vou tomar cacetada sozinho. Você que é empresário, por exemplo, né? Você tem. Imagina quantas pessoas hoje depende do trabalho que você genera, né? Você tem ali 20 pessoas dentro do grupo mídia, né? Você tem um time da Healthcare da Healthcare Management, você tem um time da Health IT, você tem o time dos 100 mais influentes da saúde, você tem vários núcleos Para aí. você ter uma ideia, nós estávamos com, eu acho que com aproximadamente 40 colaboradores. Quando começou isso, eu acredito que hoje a gente tem quase 30, pouco menos. A gente acabou já, infelizmente, tendo que dispensar algumas pessoas aqui em São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, em São Paulo. Eu sou sócio de uma academia aqui também, está parado. Tem também um número grande de colaboradores lá. Então, assim, é complicado essa situação. Mas eu não fico em cima do muro, não. Eu te respondo. Eu acho que a minha opinião é que o problema econômico vai ser bem maior se a gente não tomar cuidado do que o coronavírus. Essa é a minha opinião. Vai ser muito maior. Muito maior. Por isso que eu falo, tem que ter a dose certa do remédio aí. Eu joguei futebol profissional, você sabe disso, né? E a gente tinha uma frase que a gente usava muito quando o cara treinava demais, Fábio, que era o seguinte: cuidado que água demais mata a planta. Ou seja, quando você treina muito, você acaba não estando apto para o jogo. Então, eu sempre fico perguntando e converso com amigos como você, é o seguinte: tem que ter uma dose correta disso. Não pode ser uma quimioterapia, sabe? Que você sai acabado, né? Fazendo aí uma analogia, né? O país, o mundo não pode sair disso com mais problemas do que entrou, entendeu? Então, essa é a minha opinião. Tá. O pessoal tá falando aí que eu tô em cima do muro, né? Eu vou. Eu tenho uma dificuldade que é o seguinte, eu vou explicar, você vai entender. O pessoal da saúde que está estafado de trabalhar. Minha irmã é enfermeira formada em UTI, agora está trabalhando aí. Nossos heróis, hein? Nossos heróis, né? Nossos heróis, hein? Os heróis do país, hein? O pessoal da saúde está estafado de trabalhar, né, com recursos precários, estão estafados. Qualquer pessoa da saúde, você pergunta, fica em casa. É óbvio que tem que ficar em casa mesmo, eu concordo nesse ponto. Então, eu sou um gestor hospitalar também, entende? Então, Sim. eu tenho o lado da saúde que eu queria muito que as pessoas ficassem em casa, porque nós não vamos ter. O Paraguai, vou te adiantar, o Paraguai não tem a capacidade de leito que o Brasil tem. Não tem. E aí, eu vou dizer que glórias ao ministro da Saúde aqui, e já vou explicar por quê. Então, assim, não é que eu esteja em cima do muro, existe um contraponto. Falando como uma pessoa de saúde, da área da saúde, né? Apesar de que eu não tenho formação em saúde, na área assistencial, mas eu quero que as pessoas fiquem em casa, porque nós não teremos leito aqui no Paraguai, e obviamente no Brasil também não tem, não adianta que não tem. Fábio, eu quero emendar uma pergunta. Na Europa, parece que na Itália e na Espanha já está um caos, né, o sistema de saúde. Você acredita que o Brasil tem condições de suportar algo como eles, ou a gente vai entrar em parafusos também? E aí você já respondeu do Paraguai, né? Eu sou muito positivo com relação ao Brasil, tá? Porque primeiro que eu acho que não dá para a gente comparar o Brasil com a Europa simplesmente por uma questão de clima, tá? Se o Brasil tivesse o clima que tem na Europa, na Alemanha, né? Eu vi um vídeo essa semana, alguém falando que lá eles estão com -5, -7 graus.
Se o Brasil tivesse o clima frio que tem lá, assim, caísse neve, assim como na Itália também, eu acredito que nós estaríamos já em colapso até pior, tá? Até pior. Então, nós não podemos ignorar essa questão climática que nós temos no Brasil, que é um país quente. Olha que interessante. O Paraguai faz frio 15 dias no ano só, tá? É só isso, o resto é só calor. E nós temos um número incrível. Eu vou até olhar aqui, porque esse gráfico aqui, ele cresce assim, como o dólar sobe, o gráfico de infectado no mundo, ele cresce, né? Nós temos hoje 92 casos confirmados no Paraguai, sendo que desses 92 casos confirmados, 3 foram casos fatais. Nós perdemos 3 pacientes. Um foi o nosso paciente aqui e teve mais outro, inclusive um foi até um médico. E nós temos 4 pacientes, 4 mais 3, no caso 7 pacientes que já foram recuperados, que já recuperaram. E aqui é um calor, aqui é muito quente, né? Então, se o Brasil tivesse o frio, né, tem alguém falando aí, né, que se o Brasil tivesse o frio não teria tantos moradores de rua. Infelizmente, também concordo, é verdade, não teria. É o Ortiz, então, é verdade. Então, Edilson, olha só que interessante. O interessante que eu quero comentar é o seguinte: assim quando nós anunciamos o segundo caso, o que o governo aqui fez? O que o Ministério da Saúde aqui fez? Fechou a fronteira, tá? Eu até brinquei, né? Eu escrevi um artigo recentemente, eu acho que você vai publicar ele também, sobre a questão o pessoal está falando aí que é um golpe e tal, que seja um golpe, que seja. Até acredito que pode ter muita coisa envolvida, mas eu não gosto de ficar pensando em teoria da conspiração, porque o momento agora é 2 momentos: se cuidar e sobreviver. Esse é o momento. Mas aqui no Paraguai, assim que nós anunciamos o caso, o Paraguai fechou a fronteira e aí eu tô preso aqui, tá? Não posso sair. Eu até brinquei no artigo que eu escrevi, né? Que eu tô junto com o Ronaldinho Gaúcho aqui, só que eu posso sair na rua, né? E ele não pode. E aí vou dizer mais: as medidas que aqui está sendo tomada, tá? Você, para entrar no supermercado aqui no Paraguai, estou falando em Assunção. Assunção é uma cidade muito bacana, é uma cidade de primeira, tem prédios, Depois você procura no Google aí, pessoal, Assunção, coloca Google Imagens lá para você ter uma ideia de como que Assunção é. Aqui no Paraguai, eu estou andando aqui, até tá na minha mochila ali, eu tenho que andar com uma autorização, porque a polícia me para e eu tenho que ter um toque de recolher. Até então, estava tendo um toque de recolher a partir das 8 horas da noite. Agora está tendo um toque de recolher durante o dia normal. Então aí não pode sair, não. Aí não tem um jeitinho brasileiro. Não tem. Só tem um jeitinho paraguai. Mas é o seguinte: eu tenho que andar com uma autorização provando que eu vou no hospital. Agora mesmo, uma gerente aqui do hospital veio me pedir uma forma da gente, assim que a gente marcar uma consulta para um paciente, a gente precisa mandar para ele por WhatsApp um comprovante de que ele realmente está vindo aqui no hospital, porque a polícia está parando e não está deixando passar. Eles estão fechando a rua. E aí, em contrapartida a isso, os supermercados seguem funcionando aberto, as farmácias seguem funcionando aberto, os postos de gasolina seguem funcionando aberto, alguns pequenos restaurantes seguem abertos, assim, eles tiraram assim, separaram as mesas, colocaram algumas mesas mais longe de outras, arriscam ali servir uma refeição. A maioria dos restaurantes estão fazendo delivery, tá? Inclusive vai uma dica aí, o delivery aqui está em colapso. Se você tiver uma startup aí, quiser entrar aqui, o momento é agora, né? Porque se você quiser pedir um McDonald's aí, você tá demorando 3 dias para você receber aí um delivery aqui. Está em colapso, está colapsado porque não tem como avançar, porque não tem software, não tem como. Aqui tem o pedidos já, né? Mas está colapsado, né? Então, em contrapartida, talvez tenha sido por isso que o governo conseguiu segurar a quantidade de infecção, né? Está somente 92. Então, claro, não dá para comparar com o Brasil nesse ponto, porque nós estamos falando em, geograficamente, proporções muitíssimo menor, né? Então, realmente não dá para comparar. Mas, em contrapartida, falando aqui como gestor hospitalar, eu acredito que nós teremos que encontrar aí um mecanismo de seguir avançando, a economia deveria seguir avançando
só que com proteção. O que nós mais temos hoje, né? Não quero falar de política, eu estou achando um absurdo isso que está acontecendo aí no Brasil, tenho acompanhado, aproveitando a situação, uns aproveitando, outros aproveitando para se promover, outros sendo extremista, né? Eu vi uma imagem que uma amiga me mandou ontem, até muito bacana, eu até salvei aqui, depois eu vou postar. Tem um extremista A que acha que não pode sair de forma nenhuma e tem um extremista B, né? Que tem que sair, esquece isso, é só para os velhos. Só que o extremista A falha o país. O extremista B que só está preocupado com, não tem problema, morre de coronavírus. Então, nesse meio, existe um vazio de discussão que ninguém está fazendo. É um vazio de discussão necessário onde ninguém entra. Só vive nos extremos, entende? Eu acho que para tudo na vida, eu concordo com você, o equilíbrio é o melhor caminho, né? Nem tanto a direita, nem tanto a esquerda, né? É por isso que a gente brincou aí, como nós estamos falando do sistema de saúde, qual é a dosagem certa desse remédio? Tem que ter aí, né? E eu acho que as autoridades mundiais aí, não é só Brasil, não é só Paraguai, tem que descobrir. Me fala uma coisa, vamos voltar um pouquinho para a tua área, que é tecnologia. Qual o papel da telemedicina? Parece que agora foi aprovado, né? Depois de... O que você acha que a telemedicina pode ajudar, vai ajudar e como? Aqui a telemedicina vai ajudar muito, porque os pacientes têm medo de sair na rua. O governo colocou medo nas pessoas aqui, entendeu? Ainda que tenha algum saindo, outro ou não, tem medo. Então, não estou querendo me contradizer, mas tem um negócio interessante, né? Só tem 92 pessoas infectadas, então o governo fez um lockdown e só tem 92. Só que é o seguinte, o país não parou, né? E aí, o pessoal que defende a ideia de lockdown total, eu queria dizer o seguinte, então quer dizer que tem uma classe aí que é imune ao coronavírus, ao Covid-19, né? Que é quem? São quem? Os atendentes de farmácia, esses não têm perigo, então esses podem sair. Os frentistas de posto de gasolina podem sair, esses não vão pegar. O caixa do mercado, supermercado, né? O motoboy, esses estão imunes, então, esses podem sair. Para você ficar em lockdown, eles têm que estar ali em risco, entende? Então, você já vê ali que falta equilíbrio de fato, entendeu? Então, assim, telemedicina. Aqui a telemedicina, eu estou trabalhando fortemente aqui em um projeto de telemedicina aqui. É impressionante como surgiram empresas de telemedicina, né? Como aumentou a quantidade de serviços de telemedicina. Tem gente que conhece, tem gente que é aventureiro, nunca fez telemedicina, está se aventurando a fazer. E aí a gente que é envolvido com tecnologia em saúde, então chega para a gente assim, milhares de propostas, milhares de pessoas querendo saber como estão fazendo, quero fazer e tal, né? Então, mais do que nunca, a TI está sendo valorizada e a telemedicina ela vai cumprir um papel fundamental. Como dizem aqui no Paraguai, tem uma mulher que passou correndo aí atrás. Eu ia falar isso, ó. Dentro de casa. Isso é o bacana de trabalhar de casa. O cachorro late e a esposa sai correndo. Para mandar o cachorro calar a boca, né? É isso aí. Interessante. Ainda bem que você tem uma condição de poder fazer um Cooper, né, interno, né? Tem muita gente que não tem, vai ficar preso em casa e não tem, né? Mas olha só, Edmilson, a telemedicina, ela é muito além, né, de videoconferência, né? Hoje é capaz que alguém diga que o médico liga para o paciente pelo WhatsApp, ou como a gente está falando aqui, é telemedicina. Isso daí representa uma fatia muito pequena da telemedicina, né? A telemedicina é mais do que isso. A telemedicina envolve teleconsulta. Na verdade, a telemedicina ela já funciona em muitos locais, né, informalmente. Teleconsulta, teleatendimento, telediagnóstico. É uma série uma paleta de cores aí com um monte de coisas, né? Eu preciso ter agendamento. Hoje, o desafio da telemedicina, na minha visão, está sendo assim, não é só uma forma de fazer vídeo. Você tem o Zoom, você tem o próprio Skype, o WhatsApp, tem um monte de ferramenta gratuita de fazer videoconferência. Não é isso que a gente precisa. Qual que é o caminho básico assim, para uma telemedicina? Eu tenho que ter agendamento, o paciente tem que poder agendar, eu tenho que poder integrar com a história clínica, se eu tenho um sistema de prontuário eletrônico, prescrição eletrônica, eu tenho que manter ali, porque a diferença que faz o paciente vir pessoalmente e falar com ele por telefone, eu tenho que manter os registros ali, os dados dele, né, os sinais vitais que eu não consigo coletar à distância, eu dependo que ele me informe, entende?
Então, o papel da TI, ele hoje, ele é salutar nessa situação, é salutar, eu entendo assim. Ô, Fábio, vamos lá. Bom, nós estamos partindo aí já para o final, vamos falar um pouquinho de... O governo fez aqui, parece que vai gastar quase o que o país vai economizar com a reforma da Previdência em 10 anos, em um ano. Meu amigo, é muito dinheiro. Parece que em 10 anos é 1 trilhão de economia com a reforma da Previdência, né? E acho que é 750 bilhões nesses pacotes que o governo está fazendo aí para salvar o trabalhador, quem está parado, esse tipo de coisa. É preocupante isso, né? É muito preocupante e eu vou te dizer o seguinte, é claro, não dá para nós não poderíamos ter previsto que isso passaria aqui, porque esse recurso poderia ter sido investido em saúde, em leitos, em maneira de conseguir aguentar aí a curva de contágio, né? É muito preocupante, porque eu estava vendo um comentário de alguns economistas, nós vamos andar assim 10 anos atrás, é como se dessemos 10 passos atrás, assim, né? Tem um colega que é, um amigo que é um empreendedor pequeno, um microempreendedor, ele já quebrou, já fechou a sua empresa, já mandou funcionário embora. E ele falou o seguinte, falou, eu sou pequeno, então eu tinha duas escolhas, ou tentar se manter, segurar, ou já encerrar o contrato com todo mundo e tentar segurar um recurso aqui para minha família sobreviver. Então você pensa, e quem não é empresário? E a quantidade de pessoas? Ontem eu assisti um vídeo que eu fiquei assim, pasmo, né? O pessoal da CVC de Porto Seguro fazendo uma demissão, assim, juntou todo mundo assim e explicou e tal, né? E, então esse recurso todo que o... E ainda digo mais, eu estou achando que estão sendo herói, o governo, né, o ministro da Economia, ao meu ver, na minha visão, está se desdobrando aí para tentar diminuir um pouco, amenizar um pouco essa questão. Mas é lastimável isso, porque esse recurso poderia sim ter sido aplicado ao cuidado da saúde, entende? Não somente em dar dinheiro. Praticamente é um Bolsa Família aí que está sendo distribuído para o Brasil inteiro, entendeu? Então, eu particularmente, é uma parcela de valor tão alto que eu me sinto até desconfortável em falar, porque não conheço, não consigo imaginar isso. Ô, Fábio, bom, foi um prazer falar contigo aqui. Espero que a gente possa fazer essas lives mais vezes e sobre outros temas. Sempre bom falar contigo e eu queria que você deixasse aí suas considerações finais para o pessoal que está nos Tá, assistindo e que vão vou assistir deixar depois. assim. Tá. Eu queria dizer o seguinte, que no meio da crise há oportunidades, né? Isso é fato, isso vai acontecer. Então, eu sei de uma pessoa que era do ramo de viagem, né? De turismo, já focou em telemedicina, tá se aventurando aí, né? Eu sei de várias situações. Então, não deixe de. O meu recado é o seguinte, né? Eu estou falando aqui, mas amanhã eu posso estar batendo em alguma porta, entregando um currículo, né? Voltar para o Brasil não vou poder por enquanto, porque eu estou preso aqui, não Tá posso bem. sair, né? Tá com o Ronaldinho aí. Estou com o Ronaldinho Gaúcho, inclusive eu vou fazer uma visita para ele lá. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né? Pensem, você que está passando uma dificuldade tremenda aí, com certeza você tem, você que é empresário também, você que é CLT, pense uma forma de você fazer, não só lamente, não adianta, só lamentar, não adianta. Não adianta a gente só reclamar, mete o pau no governo, reclama, e reclama daqui, reclama da saúde, não adianta. Faz a tua parte, cuida dos teus idosos, cuida dos teus velhos, vamos dizer assim, né, com muito carinho estou dizendo. Cuida do teu grupo de risco, tá, da forma com que você quiser, mas tente pensar em algum plano B para a sua vida, né? Tem um monte de empresas surgindo. Outra coisa que eu queria deixar uma mensagem, né? Vocês sabem que eu sou cristão, né? E aí eu gostaria de finalizar lendo aqui um verso bíblico aqui, se você me permite aqui, que Claro. tá, eu acho que vale como um relento, assim, né? Porque a gente tem que lembrar que com tudo isso que a gente está passando, Deus está cuidando da gente também, né? A gente não pode esquecer isso. A gente não pode achar que a gente é autossuficiente para sair fazendo as coisas sem acreditar, sem ter a fé. Então, na Bíblia, né? Depois você pode anotar aí, pegar a tua Bíblia, aí você vai ler ali
no livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, tem um verso assim muito famoso que diz assim, né? Deus está falando, né? Se meu povo, vou ler aqui, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos meus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? Então quero deixar aqui a última palavra de Deus, né? Sararei a tua terra, né? É o que a gente está precisando agora. A gente está precisando de cura, de que Deus nos sare, nos cure. Então, eu aproveito e desafio você aí que está passando dificuldade, aproveita esse momento para se aproximar mais de Deus também, mais da sua família, aproveita as coisas boas aí para você. E aí lembra dessa promessa de Deus. É isso que eu queria deixar aí para os nossos amigos telespectadores. Tem um ditado que diz que se está ruim com Deus, imagine sem Ele, né? Sem Deus, exatamente, É isso exatamente. aí, meu amigo. Foi um prazer falar contigo, tá bom? O prazer foi todo meu. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa Obrigado, estreia pessoal. aí do webinar, do primeiro webinar da plataforma Healthcare, o seu canal de conhecimento da saúde. Um abraço a todos. Obrigado, Fábio. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Mais.